Olá, meus amores do terceiro ano, como é que vocês estão? Todos prontos aí para mais uma aula de português? Se não, corre que dá tempo. Pega o livrinho de português, coloca aí do ladinho de vocês que hoje nós vamos trabalhar os sinais de pontuação, esses mesmos que estão aí na telinha de vocês. Mas antes, um recadinho, só um lembrete, na verdade, vocês não estão me vendo, tá bom? Mas não é nenhum problema, não é nenhum defeito, é simplesmente por aquilo que a gente já combinou, né? Nós percebemos que a qualidade dos nossos vídeos, quando tia Jaela mantém a câmera fechada, tá bom? Melhoram e muito. Semana passada, nas nossas aulas de matemática e de português, tivemos vários problemas com os nossos vídeos. Muitas vezes tia Jaela estava falando e os vídeos estavam travando, congelando, e isso se dá, gente, quando eu vou fazer a edição desses vídeos por conta de um outro aplicativo que é preciso, tá bom, ser instalado, que é a câmera. Então, nosso vídeo de hoje, como combinado, irá ser sem a câmera, o que não vem a trazer, influenciar em nada, tá bom? Eu continuo aqui do outro lado com meu livrinho, acompanhando minha leitura, e vocês vão acompanhando aí através da minha voz e das imagens, tá bom, gente? Então, acompanhem aí na página 62, tá bom? Nossa aula de hoje será a partir da página 62, onde traz aí o conteúdo que iremos estudar hoje, sinais de pontuação. Acompanhe o texto aí bem de pertinho no livrinho de vocês, mais uma vez repetindo, página 62. Sinais de pontuação. Conta a lenda que um grande general grego foi se consultar com uma profetisa para ver se iria ter sucesso ou não na guerra que ora começava. Ele consultou o oráculo, que deu a seguinte resposta: irás, voltarás, não morrerás. O general foi para a guerra, mas morreu. Os soldados voltaram a pitonisa para exigir explicações ao que ela disse. Meus caros, em nada errei em minha previsão. O erro foi de vocês. Vejam a mesma mensagem novamente. Eles olharam e viram. Irás. Voltarás? Não. Morrerás. Para expressar diferentes ideias e sentidos na modalidade escrita, utilizamos os sinais de pontuação. Vejam, olha só, gente, o texto, tá bom? Ele termina aí na segunda fala, nesse segundo quadrinho aí que está em destaque, onde nós relemos e percebemos a grande diferença entre as duas frases. Percebam só. Irás, voltarás, não morrerás. Agora vejam aí a segunda colocação, né? O segundo quadrinho que traz a mesma frase, porém com alguns detalhes aí, algumas características que foram acrescentadas. Irás. Voltarás? Não. Morrerás. Gente, esses dois quadrinhos, eles trazem com bastante ênfase aí, tá? Eles dão bastante ênfase justamente o tema da nossa aula de hoje, que é sinais de pontuação. Percebam a grande diferença que faz a pontuação correta num contexto, numa determinada frase. Nós colocamos aí na frase, após o irás, um ponto. Depois da palavrinha voltarás, colocamos uma outra pontuação. Em seguida, temos a palavrinha não e uma outra pontuação. E, por fim, morrerás, com também uma pontuação. E é justamente sobre essas pontuações que iremos estudar hoje, tá bom? Sobre a diferença, a influência que ela faz na leitura de um texto, na interpretação de um texto, ou de uma frase, de um contexto, de um modo geral, tá bom? Então, dando continuidade aí à leitura,
né? Como nós vimos, para a gente expressar uma determinada ideia, né? Numa determinada fala, quando nós escrevemos, obrigatoriamente nós teremos de utilizar esses sinais de pontuação, ok? Para dar sentido à frase. Porque se eu for fazer a leitura de uma determinada palavra, não, de uma determinada frase, né? De uma determinada oração, eu posso interpretá-la das mais diferentes maneiras, caso eu não utilize a pontuação adequada, a pontuação correta. Então, a primeira pontuação que nós vamos ver aí hoje, tá? O exemplo é o ponto final, que é essa bolinha que tem aí ao final de cada oração. Quando a gente lê uma determinada frase, né? Na maioria das vezes, essa frase, ao final, ela vem acompanhada de um ponto. Ok? Ela pode vir acompanhada, inclusive, de 3 pontos, mas não é o caso que nós vamos ver agora. Tá? É por isso que eu disse, na maioria das vezes, na maioria, não em todas, podem ter aí outros tipos de pontuação ao final de uma determinada frase, de qualquer frase, tá bom? Então, o ponto final, tá? Ele é utilizado no final de uma frase, ok? Que expressa o encerramento de uma ideia, ou seja, quando não mais irei argumentar, quando não mais irei dar continuidade àquela fala. Aí sim eu vou utilizar um ponto final. Como mostra aí o exemplo, ó. Há muita sujeira na rua. Isso está no livrinho de vocês, tá? Na página 62. Há muita sujeira na rua. Acabou a fala, acabou a expressão da ideia, encerrou-se a oração, e aí eu vou utilizar esse pontinho que vocês veem aí logo após a palavrinha rua, que é o dado ponto final, chamado ponto final, ok? Vamos conhecer agora uma outra pontuação, é a vírgula, isso mesmo, vírgula também, muito utilizada nos nossos textos, nas construções de vários tipos de texto, seja poesia, seja um conto, seja uma fábula, tá bom? Uma música, vocês vão ver muito presente essa pontuação aí que nós chamamos de vírgula, esse tracinho aí para baixo, né? Parece um acentozinho. Esse aí que eu vou jogar na telinha de vocês aí, estão vendo? Essa é a pontuação que nós chamamos de vírgula. E a vírgula ela é utilizada, tá bom, para separar os termos em uma determinada sequência, como por exemplo, datas, endereços, itens de uma lista. Aí eu te trago como exemplo a frase: tive que comprar leite, ovos, trigo, sal e açúcar para preparar o bolo. Percebam que eu separei aí vários itens de uma lista, que são leite, ovos, trigo, sal, tá? Essa vírgula ela é dada como uma pausa, a gente pode compreender ela como uma pausa entre as falas, tá bom? Eu estou separando, eu estou descansando aí de uma determinada, tá? Sequência, tá? Que podem ser sequências numéricas, pode ser a sequência de um endereço, ou, como no exemplo, itens de uma lista, né? De compras, né? Leite, ovos, trigo, tá bom? Então, a cada um desses itens eu fui separando com a vírgula, ok? Temos ainda um outro tipo de pontuação, tá bom? Que é a exclamação, é esse tracinho para baixo com um pontinho, parece a letrinha I de cabeça para baixo. Essa aí é chamada de exclamação, esse ponto aí de exclamação, tá bom? E o ponto de exclamação, ele é utilizado, tá, para indicar um sentimento de surpresa, de espanto, quando eu levo um susto, tá bom? Por parte de quem fala ou de quem escreve, ok? Exemplo. Meu Deus! Quando eu digo meu Deus, gente, eu estou assustado, eu estou espantado, eu estou surpreso com alguma ação.
E é justamente ao final dessa oração, dessa expressão de espanto ou de surpresa, que eu vou utilizar o ponto de exclamação, ok? Temos aí, em seguida, o ponto de interrogação. Esse é utilizado como exprimimos uma pergunta. Sempre que eu for perguntar algo, ao final eu vou utilizar o ponto de interrogação, tá bom? Parece uma minhoquinha, né? Tem uma curva, uma barriguinha e tem um pontinho ao final, embaixo, tá? Um pinguinho aí, um pontinho. Aí eu trago como exemplo a frase: a que horas você dorme? Percebam que quando eu faço, né? Quando eu leio essa oração, eu estou perguntando algo. A que horas você dorme? Poderia ser também a que horas você come? A que horas você estuda ou vai à escola? É uma pergunta, trata-se de uma pergunta e por isso o sinal, a pontuação, melhor dizendo, utilizada será um ponto de interrogação. É uma interrogação, ok? Temos aí na sequência o que nós chamamos de travessão. Não é travesão, tá, gente? Travessão, que é esse sinalzinho aí que parece o sinal da subtração, tá? Só que ele é um pouquinho maior, um pouquinho mais comprido. Aí o que tia Jaela fez ficou pequenininho, mas ele é um pouquinho mais comprido, como mostra aí o livrinho de vocês. Por isso a importância de sempre estar com o livro, tá, gente? E esse travação, tá bom? Esse travessão, melhor dizendo, perdão. Esse travessão, ele é utilizado para indicar a fala dos personagens de uma história, tá bom? Exemplo. Por que você não entra? Aí, o travessão, né, pode ser visto ao início da frase. Que tia Jaela, inclusive, esqueceu de colocar aí, tá bom, gente? Perdão. Mas eu vou colocar agora, tá bom? Para que vocês vejam, mas está no livrinho de vocês, tá bom? Por que você não entra? Isso é a fala de um personagem. Em seguida, poderia, sim, aparecer o travessão novamente, indicando a fala de quem deu a resposta. Ok? Não é uma pergunta? Não se trata de uma pergunta? Então, quem está perguntando é o primeiro envolvido na situação. E quem vai responder já se trata de um outro personagem da situação. Então, eu posso utilizar o travessão colocando assim, ó, como eu vou responder agora para vocês que vocês percebam o uso do travessão. Por que você não entra? E a resposta seria, utilizando o travessão, porque estou muito apressado. Ok? Perceberam aí o uso do travessão? Foi a fala de um outro personagem. Então, por isso, quando existia essa troca na fala dos personagens, um personagem terminou de falar para que outro fale, iremos utilizar o travessão, tá bom? Por fim, eu trago aí o uso de uma outra pontuação, que é chamada de 2 pontos, que é esse pontinho em cima e o pontinho embaixo. Ele é usado, tá bom, antes de uma explicação, tá bom? Ou para introduzir a fala de um personagem, ok? Então, como exemplo, eu trago aí, eu aprendi a lição. Nunca perca a oportunidade, tá bom? Quando eu digo nunca perca a oportunidade, é referente à lição que ele aprendeu. Então, logo após de eu falar que aprendi a lição, eu vou trazer a lição aprendida, que é nunca perder as oportunidades. Nunca perca as oportunidades. Tá bom? Um outro exemplo, tá bom? É quando eu vou introduzir a fala de um personagem, ou seja, eu falo e agora vou dizer o que uma outra pessoa colocou, falou. Eu, com muito receio, disse-lhe. Então, aí vem os 2 pontos e a pergunta, né? O que houve? Percebam a diferença, né? Ele vai
expressar aí uma explicação, ele vai dar uma explicação, ou ele vai afirmar sobre algo, ou ele vai perguntar. Então, percebam que ele introduziu a fala de um personagem. Eu, com muito receio, disse-lhe: o que foi que você disse? Então, 2 pontos. O que houve? Ok? Então, esses são os primeiros sinais de pontuação que nós vamos estudar hoje. Existem outros, tá bom? Mas, a princípio, iremos utilizar apenas estes, ok? Vou deixar para exercícios de casa o livro de gramática, página 49 e 50, do 1º ao 4º, que se trata de uma conclusão, tá bom? Ainda o livro de português, da página 63 até a 65, do 1º ao 5º, que traz aí o conteúdo que nós vimos hoje. Por fim, o livro de português, ou melhor, de reforço, página 67. Vamos acrescentar ainda, tá bom, gente? Uma atividade referente ao vídeo que tia Jayala enviou lá no grupo. Um vídeo que fala sobre a conscientização no trânsito. Como vocês sabem, na próxima sexta-feira iremos aí comemorar o Dia do Trânsito. E se nós estivéssemos na escola, iríamos dar início às nossas apresentações no início da semana, né? De todo o conteúdo aprendido em sala de aula, toda a compreensão, né, que se deu através do trabalho vivenciado em sala de aula. Porém, como ainda estamos, né, isolados aí devido à pandemia, nós vamos vivenciar a semana do trânsito de uma outra maneira, ok? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão assistir ao vídeo que a Jayala enviou lá no grupo, tá? Vocês vão assistir aquele vídeo, é um vídeo de conscientização, e vão reproduzir, através de um trabalho escrito, uma produção textual, tá bom? Que pode ser de qualquer gênero, sobre a sua compreensão. Você vai discorrer, você vai falar sobre o trânsito, né? Como nós devemos nos comportar no trânsito. Você pode falar ainda sobre as regras, sobre a violência no trânsito, enfim. Que seja um texto que reflita, né, que você passe a sua compreensão a partir do vídeo que foi apresentado, que foi enviado lá no grupo. Você assiste o vídeo e escreve, tá, um texto falando sobre a conscientização no trânsito, tá bom? Vocês também vão fazer aí um desenho, uma ilustração referente ao vídeo. O que é que você aprendeu? Como você acha que deve se comportar no trânsito? Qual é a mensagem que fala o vídeo, que traz o vídeo? Então, vocês também vão representar através de um desenho. Escrevam aí um texto, tá bom? Uma produção textual aí que eu tô pedindo, tá? Como sempre, esses trabalhos solicitados, eles valem ponto, tá bom? Não é um trabalho qualquer. Então, pega aí o caderninho de vocês, façam uma produção textual referente ao tema, ao trânsito, e, por fim, ilustre através de um desenho, de uma pintura, enfim. E envie para mim, tá bom? Vocês vão enviar essa produção textual, vocês vão gravar um vídeo, tá bom? Lendo essa produção textual, tá? E, por fim, vocês vão me mostrar aí o desenho de vocês. Tudo na mesma folhinha, tá bom, gente? Escreve o texto, lê o texto, escreve no caderninho, lê o texto e no próprio vídeo vocês me mostram a ilustração de vocês, o desenho de vocês, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Espero que vocês tenham aprendido, compreendido. Qualquer dúvida sabe que podem chamar lá no grupo. Tá bom? Beijão, até a próxima aula, até quinta-feira. Se cuidem. Tchau, tchau. Trânsito consciente. Decidir se o trânsito vai ser caótico ou não, muitas vezes depende de nós.
Uma projeção da OMS estima que se o trânsito permanecer como está hoje, até 2020, 2 milhões de pessoas vão morrer em acidentes em todo o mundo. Aqui na América Latina, somos o 4º país com maior número de mortes do trânsito. A melhor forma de diminuir o número de acidentes é praticando um trânsito consciente. Para isso acontecer, todo motorista, motociclista, ciclista e pedestre deve seguir as regras do Código Nacional de Trânsito e praticar a gentileza. Algumas regras e dicas são básicas, mas é sempre bom lembrar. Jamais dirija falando ou digitando no celular. Olhar para o celular por 5 segundos a 80 km por hora faz você andar às cegas num trecho mais ou menos do tamanho de um estádio de futebol. Veja se a manutenção está ok. Calibre os pneus e cheque o nível do óleo e da água. Abasteça o veículo e sempre utilize o cinto de segurança. Essa regra vale para todos que estiverem no carro. Para quem anda de moto, lembre-se de dirigir sempre com o farol ligado, checar a manutenção, o nível do combustível, calibrar os pneus e nunca pilotar sem capacete. Evite andar nos corredores e sempre sinalize ao trocar de faixa. Com bicicletas, lembre-se de utilizar capacete, luvas, óculos, faixas refletivas e checar se a mecânica está ok. Ciclistas devem sempre andar em ciclofaixas. Quando elas não existirem, a opção mais segura é andar na rua no mesmo sentido dos carros. Em todos esses casos, jamais dirija ou pilote sob efeito de álcool, drogas ou remédios que causem diminuição do estado de atenção e vigília. E respeite as vagas especiais. Não pare nem por 1 segundo. Lembre-se que todos nós também somos pedestres. Por isso, existem regras e dicas de segurança que ajudam a evitar acidentes, como caminhar apenas nas calçadas, atravessar ruas e vias somente nos locais indicados e tentar não utilizar o celular enquanto anda. Isso pode gerar distração e acidentes. Às vezes, estamos sob muito estresse ou sem paciência. E nessas horas, muitos problemas no trânsito ocorrem. Então, mesmo que você estiver estressado, atrasado ou com qualquer tipo de problema, é importante que isso não seja descontado no trânsito. Não existe desculpa para ser irresponsável. Ser um bom motorista é ser prudente e estar sempre atento ao que acontece em sua volta. Isso vale para os motociclistas, ciclistas e pedestres também. Não importa como você se locomove, é sua responsabilidade seguir as regras e procurar viver em harmonia com as outras pessoas. Seja consciente, um trânsito melhor também depende de você.